Graça e paz, irmãos. Vamos abrir 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1. Oi? Ah, estão saindo. Querido Pai, te agradecemos mais uma vez, no nome de Jesus, que nós nos achegamos a Ti. Te agradecemos por esse tempo, Senhor, em torno da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor possa nos assistir em tudo, nos guardar em tudo. Guardar também as crianças que sobem agora para suas salinhas. Que a Tua boa mão esteja sobre a vida delas e sobre a vida dos professores, guiando eles em tudo, Senhor, na Tua Palavra, falando, Senhor, ao coração delas, ministrando a Tua revelação. Também pedimos que o Senhor ministre a Tua revelação sobre nós. Precisamos. Abra os nossos olhos, Senhor. Fala conosco por meio da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. 2 de Pedro, capítulo 1. Tem outro, esse aqui tá. Irmãos, 2 de Pedro, capítulo 1, dos versículos 1 até o versículo 11. É um texto que eu compartilhei com os irmãos na última vez que estive falando aqui com os irmãos, semana retrasada, e eu disse para os irmãos que esse é o caminho que Deus estabeleceu para trabalhar o seu povo, usando uma imagem, o caminho que Deus estabeleceu para adornar a sua igreja. E disse para os irmãos que esse é o assunto importante para Deus, porque esse é um assunto que diz respeito à sua economia. A economia de Deus é o caminho que Deus estabeleceu para obter a consumação do seu propósito. Então, Deus tem dois caminhos. Um caminho que Ele estabeleceu dentro da sua igreja, na história da sua igreja, e Ele tem um outro caminho que Ele estabeleceu dentro da história da humanidade. E os dois caminhos estão na Bíblia. Esses caminhos são chamados de economia de Deus. O primeiro caminho tem a ver com a igreja, e é importante nós sabermos disso, porque Deus dividiu a história da igreja no livro de Apocalipse em 7 períodos. As 7 igrejas não são apenas 7 interpretações espirituais e históricas, mas são também palavras proféticas. Porque o livro de Apocalipse começa com a palavra profecia e termina com a palavra profecia. Ele diz, bem-aventurado o que ouve e guarda a palavra desta profecia. E depois ele diz lá no final, aquele que ouve a palavra desta profecia. Então o livro de Apocalipse é uma palavra profética. As 7 igrejas, então, refere-se aos 7 períodos da história da igreja. Ela passa por vários períodos. Em toda essa história, desde o começo até o fim, Laodiceia, que é a última igreja, que é a igreja que nós participamos, Deus tem um caminho no meio, e a Bíblia diz que esse caminho é chamado do caminho dos vencedores, ou seja, em todos os períodos a igreja tem que vencer, em todos os períodos a igreja precisa vencer, e ela vai vencer através dos vencedores. Ela vence não porque ela é vitoriosa em si mesma, ela vence porque Jesus venceu.
Jesus venceu todos os desafios que a igreja enfrenta, desde a primeira etapa até a sua última etapa. E a igreja não tem que conquistar nada, a igreja só tem que caminhar atrás do vencedor. O caminho é Jesus, ele vai à frente caminhando e a igreja vai andando com ele, até aquilo que o apóstolo Paulo chamou de a dispensação da plenitude dos tempos. Dispensação no grego é a palavra economia, até a economia da plenitude. A palavra plenitude é 7. Então Paulo diz até a economia do 7º tempo, porque Deus dividiu a igreja em 7 períodos. Quando chegar no 7º tempo, acabou. Quando chegar no 7º tempo, começa uma nova era, começa o 8º tempo. É como as notas musicais, não é? É de dó a dó, não é assim? Eu não sou músico, mas pelo menos isso eu sei, não é assim, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, não é assim? É de dó a dó, é de Cristo a Cristo formado na sua igreja, porque quando acabar, Cristo estará plenamente formado na sua igreja e ele será glorificado através da sua igreja, ok? E por isso o nome de Jesus. Se você é Yeshua, Jesus, se você contar o nome dele é 888, porque Jesus é o 8º, ele é o homem segundo o coração de Deus, o 8º. Davi não foi o 8º? Por que Davi foi o 8º? Porque o 8º na Bíblia é o homem segundo o coração de Deus. Cristo é esse homem segundo o coração de Deus, e a igreja é esse homem segundo o coração de Deus, porque ele é o cabeça, nós somos o corpo, e um dia esse homem vai governar sobre essa terra, o 8º homem. Então esse é o caminho na igreja, na história da igreja, o caminho dos vencedores. Mas na história da humanidade também tem um caminho que Deus estabeleceu, e esse caminho está no livro de Daniel. Para isso você tem que ler o livro de Daniel. O livro de Daniel mostra todo esse caminho na história da humanidade, desde o começo até o fim. Daniel fez uma oração pedindo ao Senhor que mostrasse a ele a revelação, e o Senhor mostrou. Lá diz assim, que o Senhor mostrou a Daniel a revelação do mistério. Muito interessante, irmão, porque nós também precisamos orar para ver Deus trabalhando na sua história, porque a história é dele, não é a história dos homens, é a história dele, e ele está trabalhando nessa história, e nós precisamos ver Deus trabalhando na história. Porque Nabucodonosor sonhou com a estátua, ele entendeu alguma coisa? Não, né? Mas Daniel orou ao Senhor, e o Senhor deu a revelação para Daniel, e Daniel viu Deus através da estátua, e ali na estátua você tem o primeiro esqueleto de todo o caminho que Deus estabeleceu do começo até o fim da história da humanidade, desde a primeira cabeça, que é o grande império babilônico, que tem 2 asas, que pega de um lado e pega de outro, não é? Até o final, quando aquela pedra esmagará os dedos de barro, e então acabará a era dos homens, a era do mundo, e começará uma nova era, a era do reino, porque diz que a pedra se transforma numa grande montanha e toma toda a terra, o que está escrito no livro de Apocalipse. O reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então Deus colocou um caminho para nós andarmos como igreja dentro da história. Nós estamos, irmãos, na última igreja, Laodiceia, e na última igreja de Laodiceia. E se você pode estudar o livro de Apocalipse e as 7 igrejas, e você tem que prestar atenção que as recompensas só são dadas aos vencedores, porque Deus tem recompensas aos vencedores, e a maior recompensa das 7 igrejas é dada à igreja de Laodiceia, não é assim? O Senhor diz: ao que vencer a igreja de Laodiceia, sentará comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei no trono de meu Pai. Só que isso é dado aos vencedores. Então nós, como igreja do fim de Laodiceia,
temos que andar por esse caminho dos vencedores. Do contrário, nós teremos uma surpresa diante do tribunal do nosso Senhor, porque a recompensa em primeiro lugar será dada aos vencedores, depois a toda a igreja. Eu não sei você, mas o meu coração anela por ser um vencedor no tempo do fim. Que essa seja uma oração do nosso coração, porque mais do que vencedores, irmãos, todos somos. Essa não é a questão. A obra de Cristo nos fez mais do que vencedores, mas se nós queremos ser vencedores, nós temos que fazer escolha. Se nós não fizermos a escolha por sermos vencedores, nós não seremos vencedores. Nós estaremos no meio dessa igreja do fim, que é uma igreja apostatada. A característica de Laodiceia é a apostasia. A igreja do fim é uma igreja apostatada. É uma igreja que tem música, é uma igreja que tem pregação, é uma igreja que tem cadeira, é uma igreja que tem púlpito, é uma igreja que tem pregadores, é uma igreja que tem tudo, tem dízimo, tem oferta, tem tudo, mas é uma igreja apostatada. O Senhor está fora dela. O Senhor está fora da sua igreja. Ele está batendo na porta da sua igreja, porque é uma igreja afastada, é uma igreja que não anda com Ele. É igreja, está salva, mas não anda com Ele. Os vencedores andam no caminho. Os outros é igreja, mas não está andando no caminho que Ele estabeleceu. Anda no seu próprio caminho, anda na sua independência. Entende, irmão? Mas o vencedor anda no caminho, anda atrás dele, porque ele diz que os seguidores do Cordeiro o seguem. E os seguidores do Cordeiro, no livro de Apocalipse, são os vencedores. Então esse tem que ser o nosso desejo: seguir o Senhor, ver onde o Senhor está e segui-lo, ir atrás dele. Se ele parar, nós paramos. Se ele avançar, nós avançamos. Esse tem que ser o nosso desejo. Do contrário, nós vamos engrossar a lista dos afastados, não é? Com igreja institucionalizada, participando de culto, tendo as coisas religiosas, mas afastados, porque a vida mostra que está afastado. A vida mostra que não tem intimidade, a vida mostra que não tem comunhão com Ele. Entende, irmão? O quanto é importante nós vermos isso? E nós estamos, irmãos, numa igreja do fim, nós estamos no tempo do fim, e nós temos que ter os olhos abertos para ver o caminho do Senhor no meio da sua igreja e para ver também o caminho do Senhor no tempo do fim, porque senão nós ficaremos desapercebidos. Amado irmão, nós temos que ser companheiros do Senhor. Os vencedores são os companheiros do Senhor. Os vencedores são aqueles que sabem o que o Senhor está fazendo na sua igreja, na sua vida pessoal e na sua história, no seu tempo. É isso que o Senhor quer, companheiros com quem Ele possa abrir o seu coração. Porque se você parar para pensar na igreja, vamos dizer assim, no povo de Deus, na época de Jesus, quantos perceberam o nascimento de Jesus? Quantos, irmãos? Quantos estavam cientes de que o Messias tinha nascido? Quantos? Você sabe? Quantos? Sabe quantas pessoas? Para nós pensarmos, 6 pessoas estavam cientes de que o Messias tinha nascido. Quem são essas pessoas? Olha, irmão, da totalidade do povo de Deus, 6, somente 6, e 2 em especial, ou em especiais, né? Porque Deus compartilhou o coração com essas 2 pessoas. De 6, só 2, irmão. Já parou para pensar nisso? Da totalidade do povo de Deus, só 2 que Ele realmente compartilhou o seu coração de uma maneira toda especial, né? Poderíamos dizer 4, mas 2 me chamam a atenção. As 2 primeiras é José e Maria, né? Depois Isabel e Zacarias. Depois os 2 que me chamam a atenção, Simeão e Ana. Simeão, o Senhor falou com ele pelo Espírito Santo, diz assim: você não vai morrer, porque você vai pegar o Messias no colo.
E aquele homem viveu para pegar o Messias no colo. Ah, irmão, que lindo. E quando ele pegou o Messias no colo, ele disse: Senhor, agora eu posso morrer, porque os meus olhos viram a tua salvação. A outra pessoa, Ana, o Senhor compartilhou o coração daquela idosa de 84 anos. Uma idosa de 84 anos. Sabe o que diz a Bíblia, irmão? Que ela não saía do templo, de dia e de noite, com orações e jejuns. 84 anos não saía do templo. Que mensagem para nós, não é, irmãos? E naquela época não tinha carro com ar-condicionado, não. Naquela época tinha que ir a pé. Hoje você tem carro, hoje você tem todo o conforto, e mesmo assim qualquer coisa nos tira da reunião do Senhor. Mas aquela irmã, o Senhor falou para ela: você verá o Messias no templo. E ela ficava ali de dia e de noite. E quando ele nasceu, diz a palavra, que ela se alegrava no Senhor, porque tinha visto o menino. Que bênção, irmão. Duas pessoas em especial, duas, perceberam o que Deus estava fazendo no seu tempo. Pergunto para você, irmão, você tem percebido o que Deus está fazendo no nosso tempo? Se alguém te perguntasse para você, o que Deus está fazendo no seu tempo, você saberia responder? O que Deus está fazendo agora? Se alguém te perguntasse, irmão, o que Deus está fazendo na sua vida agora, você saberia responder? Porque nós somos tão distraídos que a gente não sabe nem o que Deus está fazendo na nossa vida agora. E às vezes Deus está preparando a nossa vida para determinadas coisas. A hora que chega no momento que Ele quer nos mostrar aquilo, nós ficamos desesperados, porque não sabemos o que Deus está fazendo na nossa vida. O que dirá o que o Senhor está fazendo no seu tempo? Nós precisamos saber o que Deus está fazendo na nossa vida, na sua igreja e no seu tempo. Senão nós vamos ser engolidos pelo tempo. Nós vamos engrossar a lista dos afastados. Nós vivemos um tempo de apostasia, irmão, e essa é a característica do tempo nosso, a apostasia. Há várias características, tem várias características, irmão, que você tem que prestar atenção no tempo que nós vivemos. São várias, que mostram que nós estamos num tempo de transição. Várias características. Uma delas é a apostasia. A Bíblia fala de 3 fases de transição na história da humanidade. 3 fases. Em todas as 3 fases, o que nós vemos é uma grande apostasia. Nós vivemos numa fase de transição, porque todas as vezes que a história vai mudar para um evento importante, o que precede, o que vem antes, é apostasia, engano, caos e outras coisas mais. Nós vivemos numa época de caos moral, nós vivemos caos político, caos econômico, nós vivemos numa era de caos em todos os sentidos, irmão. Mas a característica mais evidente dos nossos dias é a apostasia, porque a igreja de Laodiceia é uma igreja apostatada, afastada do Senhor. Agora, se nós olharmos humanamente falando, tá? Uma observação humana. Se nós olharmos humanamente falando, nós vamos observar que os nossos dias estão mudando. Você concorda comigo ou não? Humanamente. Se você fizer uma observação, você vai ver que os nossos dias estão mudando. Eles estão sendo preparados para uma outra coisa. Porque, irmão, presta atenção no que eu vou dizer. Todas as vezes que você quer fazer uma coisa grande, você tem que preparar a infraestrutura. Você concorda comigo? Ninguém constrói algo grande sem fundamento. O nosso mundo está sendo preparado para algo muito grande. Nós estamos numa fase de mudança. Você concorda comigo? Eu vou citar só alguns pontos para você pensar. Só alguns.
ok? Que não é nada de mirabolante, está aí para todo mundo ver, só assistir um pouquinho de jornal que você vai ver. Primeiro, olha o que está acontecendo na China. O que está acontecendo na China é algo grande. A China tem agora uma tecnologia fortíssima de reconhecimento facial e crédito social. Você sabia disso, não sabia, né? Deu problema o PSL ter ido lá para a China para tentar pegar a ideia do reconhecimento facial. Você ficou sabendo disso, né? A China é um ponto que nós temos que observar. A China não é só um país. A China é um partido, irmão. E um partido, ele é usado pelo mundo. Se você observar, já saiu, já está aí, o computador quântico. Você já ouviu falar desse computador? Que foi feito pela IBM? Ele já está aí. Esse computador, ele vai ser usado, não vai chegar tão cedo para nós. O Cláudio entende mais isso do que eu, porque é a área do Cláudio, eu não entendo nada disso, eu entendo do que eu leio, né? Porque eu procuro ficar antenado. Nós temos que ficar antenado. Nós temos que ler a Bíblia, como dizia Karl Barth. Leia a Bíblia e o jornal. Esse é o povo do Senhor, temos que ler a Bíblia e o jornal, porque Deus tem uma história, e nós temos que saber o que está acontecendo. Nos ajuda muito. Esse computador é muito rápido, irmão. Ele faz avaliação assim, de uma forma muito rápida. Para você só entender a diferença, se eu fechar minha Bíblia tem o quê? 1.600 páginas aqui, não sei quanto tem a sua. Se eu abrir aqui, fizer um X aqui e fechar. Se eu botar para um computador normal ler, ele vai ler uma página de cada um. O computador, você sabe que ele é burro, né? O computador que nós usamos, ele é burro. Então ele vai ler uma página, passa outra, até chegar no X. Aí ele identificou o X e mostra, o X está na página tal e tal e tal. Agora o computador quântico não. Ele lê tudo ao mesmo tempo. Em segundos ele te dá o X. Esse computador já existe para lidar com informações muito volumosas. Por exemplo, outra coisa que você sabe que já está aí, né? A tecnologia de blockchain ligado ao dinheiro. Outro país que você tem que ficar com o olho nele, que tudo acontece em primeiro lugar lá. A Suécia. Estude a história da Suécia e você vai ver o que está acontecendo lá. Está mudando as coisas na Suécia. E muito. O nosso mundo está mudando, irmãos. Por exemplo, há 10 anos são produzidos os carros autônomos. Por que eles não entram no mercado? Como que é o nome da empresa que produz os carros autônomos? Esqueci o nome dela. Tesla. Quem falou Tesla? Mike, Tesla. Por que não entra? Porque faltava uma parte que agora já está entrando. Sabe o que é? A tecnologia 5G. O nosso celular é 4G. Não é rápido? Eu acho rápido. Para mim está bom. Mas para eles não está bom. Não está bom. Eles querem a 5G. E já está sendo instalado às pencas nos Estados Unidos. Eles dizem que é para o nosso bem. Eles dizem que é para o nosso bem. Eu não sei se é para o nosso bem. Eu não sei. Porque eu estava lendo esses dias alguns especialistas, eles estavam dizendo que a tecnologia 5G é altamente cancerígena. Porque ela é uma onda muito fininha e ela passa pelas células. Agora você imagine, eles dizem que no mundo tem quantas pessoas vivendo no nosso mundo? Eles dizem isso, né? Eu nunca contei, eu não acredito, mas 7 bilhões e meio. Vamos dizer que tenha 7 bilhões e meio. Sabe quantas pessoas usam celular no mundo? Só saiu a contagem. 5 bilhões de pessoas usam celular. E essa internet 5G ela é muito rápida. O que você leva para baixar?
Em minutos ela baixa para você em segundos. Já está disponível em Maringá. A NET já está disponibilizando, se você não sabe. Por que eles estão fazendo isso, irmão? Porque eles dizem que a partir de 2023, eles querem colocar essa tecnologia 5G em todo o mundo. Essa é a meta deles. E a partir de 2030, vai se criar o que eles chamam de a internet de todas as coisas. Tudo estará interligado. Então, o nosso mundo está mudando. O nosso mundo está mudando, nós temos que prestar atenção. O presidente do nosso país esteve agora naquela última... Como é o nome lá que ele esteve falando? Davos. Você sabe para quem que ele estava falando em Davos? Você sabe quem que são as pessoas que se reúnem em Davos? São os senhores do mundo, irmão. É a elite mundial. São os homens mais ricos do mundo. Você sabe o que ele disse lá? Uma das coisas que ele disse? Ele disse que o Brasil precisa se preparar para a quarta revolução industrial. O que ele disse com isso? Ele disse que o nosso país está alinhado com as mudanças. Então o mundo está mudando, amado irmão. Está indo para uma nova fase. E nós, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, precisamos estar acompanhando essas coisas. A televisão está mandando o tempo todo para nós mensagens que eles chamam de neurolinguísticas, que passam para nós o tempo todo, nós não percebemos, elas entram na nossa cabeça, passam para nós o tempo todo, de que nós estamos numa fase de mudança. E a Bíblia diz isso, que os tempos do fim são tempos de transição, são tempos de mudança. Pode demorar muito tempo, pode demorar menos tempo, mas são tempos de mudanças. E Jesus falou sobre isso. Você quer ver onde ele nos deu a dica sobre o tempo de mudança? Deixa aí, abra em Lucas, no capítulo Mateus 24. Vamos ler um texto que Jesus nos fala sobre isso. Mateus 24. Mateus 24. Eu só dei esses dados aqui só para dizer que está mudando, tá? Não estou querendo dizer nada com isso, tá bom? Depois dizer que eu estou dizendo alguma coisa, só para você pensar, tá bom? Ok? Só para a gente pensar um pouquinho. Importante isso. Olha o que o Senhor diz em Mateus 24, versículo 32. Eu quero destacar só uma frase aqui desse texto, mas vamos começar aqui no 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. O Senhor está dizendo que há um sinal. Não é? A figueira mostra quando está próximo o verão. O sinal serve para nos alertar. O Senhor está dando um alerta. Aí ele está dizendo, olha o que ele continua dizendo. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Então o Senhor está mostrando para nós que a coisa está próxima, está às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração do fim. Ele está falando da geração que vai passar por isso, a geração do fim, sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Agora, olha o que o Senhor diz desses dias. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Grava essa expressão, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Depois, porquanto, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Olha o que o Senhor diz. Assim será também a vinda do Filho do Homem.
Irmão, nós temos que ver o que Deus está fazendo, senão o trem vai passar. Já viu essa expressão? O trem passa e fica. Nós podemos estar desconectados. Você lembra de uma mulher, só abrindo aqui, só essa questão de estar conectado ao que Jesus está fazendo. Você lembra de Maria de Betânia? Ela estava conectada ao que Jesus estava fazendo, não estava? Porque ela fez o quê? Ela pegou o seu unguento preciosíssimo, foi até o Senhor e ungiu o Senhor. Todos os discípulos não estavam conectados. O que eles falaram, lembra? Eles começaram a falar: que é isso, que despertou todos. Começou com Judas e pegou todo mundo. Todos murmuravam, diz Marcos: que é isso, poderíamos pegar isso aí, vender, dar um dinheirão, dar para os pobres. Oh, como eles são interessados nos pobres, né? E o Senhor disse assim: para com isso, não perturba ela. Ela fez o que pôde. Ela está me ungindo para o meu sepultamento. Ela percebeu, Jesus não falou para ela, não falou assim, mas Ele comunica ao nosso espírito. Deus comunica aos seus servos com o seu espírito. Ela percebeu em seu espírito que algo estava acontecendo e foi lá ungir ele. Agora, as irmãs, Maria, Salomé, aquele monte de irmãs, acordaram de madrugada. Acordaram de madrugada para fazer o quê? O que elas iam fazer no túmulo? Acordaram de madrugada para ungir Jesus no túmulo. Ai, irmão, as irmãs queridas estavam fora do tempo. Aí chegaram lá no túmulo e encontraram quem? O anjo. O anjo falou assim: o que vocês vieram fazer aqui? Ungir quem está vivo? Ele ressuscitou. Passou o tempo, irmão. Já não era mais a hora de ungir. A hora de ungir era antes. A hora de ver isso era antes. Passou o tempo. Nós podemos passar do tempo. Se nós não queremos ver o que Deus está fazendo, Ele não vai falar conosco. Se a gente fica absorvido só com as nossas coisas, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, conosco mesmo, o Senhor não vai compartilhar nada conosco. Agora, se nós realmente queremos conhecer o caminho do Senhor na nossa vida, na nossa casa, na sua igreja e no seu tempo, Ele vai compartilhar conosco, assim como Ele compartilhou com Maria, assim como Ele compartilhou com Abraão, não foi? Assim como Ele compartilhou com Simeão, com Ana. Deus busca companheiros. Deus não faz nada sem compartilhar com os seus servos. Você sabia disso? Foi o que Ele disse para Abraão: ocultarei de Abraão o que eu estou para fazer. Tudo que Deus faz, irmão, na nossa vida, na sua igreja, no tempo que nós vivemos, Ele antes compartilha com os seus servos, com os seus companheiros, com os seus amigos. Agora, com quem que Ele compartilha? Salmo 25:10 diz isso: a intimidade do Senhor são para aqueles que o temem. Quem não leva Deus a sério não será companheiro do Senhor. E nós podemos estar caminhando desapercebidos do que Deus está fazendo. Amado irmão, saia com isso hoje no seu coração. Senhor, faz de mim um companheiro seu. Compartilha comigo o teu coração, porque eu quero parar de ser uma barata tonta. Porque nós somos como barata tonta, irmão, correndo de um lado para o outro, desesperados. Esses somos nós. E agora? É vontade de Deus ou não é? E agora? Faz ou não faço? O que eu faço agora? Meu Deus, e agora? Somos como baratas tontas. Por quê? Não era para ser assim. Porque se nós estivéssemos andando com o nosso Senhor, com o Espírito fluindo dentro do nosso espírito, Ele compartilharia conosco as coisas. Filho, aquieta. Esse momento é isso, aquieta.
a gente aquieta. Filho, agora vai, a gente vai. Filho, não entra nessa porta, a gente não entra na porta. Filho, presta atenção no que eu estou fazendo, filho. A gente presta atenção. Esses são os companheiros do Senhor. Esses são os vencedores. São aqueles que seguem o Cordeiro para onde quer que o Cordeiro vá. Porque, irmão, nós podemos não estar seguindo o Cordeiro. O povo no deserto andou 40 anos. Deus estava com eles? Deus não andou com o povo no deserto, irmão, porque o povo estava apostatado. Deus não anda com gente apostatada. Deus chama para voltar. Volta para andar comigo. E só volta se quer, porque Deus não torce a orelha de ninguém, nem o braço bota para trás e diz: agora você vai voltar. Deus não faz assim. Deus já deu toda a graça, toda a provisão para andar com Ele. Ele não tem mais nada para nos dar. Ele já nos deu tudo e está dentro de nós. Porque Ele disse: quem crê em mim, creu? Creu, irmão? Amém, irmão? Então o que Ele disse? Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Os rios estão em nós, agora tem que fluir. Para fluir, temos que andar com o nosso Senhor, porque se não andamos com o Senhor, o rio não flui, ficamos perdidos, confusos e desapercebidos. Olha o que ele continua dizendo no texto: senão quando veio o dilúvio, 39, e os levou todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Vai ser assim. Então 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e a outra deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse que a hora viria, o ladrão vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Verdade, né? Isso aqui é uma verdade. Por isso, conosco agora, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem vem. Amado irmão, pensa nisso, irmão. A hora que nós não cuidamos, ele vem. Sabe, irmão, o diabo tem um propósito, um só. Eu não vejo em toda a Bíblia um outro propósito em Satanás. Não vejo. Eu vejo um só. Em toda a Bíblia, tudo que ele faz em relação a nós é porque ele quer nos tirar do caminho do Senhor. É porque ele quer nos desviar do caminho do Senhor. É porque ele quer nos afastar do Senhor. E nós podemos nos afastar do Senhor e continuar com a nossa religiosidade. Continuar orando, continuar lendo a Bíblia, continuar dizimando, ofertando, vindo na reunião, mas estamos afastados. E lá dentro do nosso espírito, nós sabemos que estamos afastados, porque o Espírito não deixa de ter testemunho. Ele fala: você não está andando comigo. Amado irmão, tudo que ele faz é para nos tirar. Não foi assim? Lá no começo, com Adão e Eva, o que ele fez com Adão e Eva? Qual foi? O que ele aprontou lá no jardim? O que ele aprontou? O que, irmão? Não foi desviar os dois da rota? Porque a palavra pecado em Gênesis é exatamente essa: Shatan. Shatan no hebraico é desviar da rota. E como é que ele desviou da rota? Com engano. Qual foi o engano dele? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é um engano? Não é uma árvore do conhecimento do bem e uma árvore do conhecimento do mal. Não, é uma árvore do conhecimento do bem e do mal. É bem e mal misturado, irmão. É engano. E ele chega para a árvore e diz assim: foi assim que Deus disse?
Não é assim que ele fala? Não é assim que ele fala para nós? É assim que a Bíblia diz? Deus ama você? Olha para a tua vida. Deus cuida de você. Olha para você. Deus gosta de você. Deus está providenciando para você. Olha para isso, olha para aquilo. E vai. Não é assim que ele faz? O tempo todo ele faz isso porque ele tem um propósito: desviar o povo de Deus da rota. Por quê? Porque o diabo não pode destruir a nossa vida. Ele não pode fazer isso, irmão. Ele não pode. Ele quer uma coisa: ele quer destruir o testemunho de Deus na terra. E para fazer isso, ele quer nos usar. A maneira que o diabo destrói o testemunho do povo de Deus na terra, ou de Deus na terra, é usando o povo de Deus. Porque quando o povo de Deus anda afastado, o que nós temos? Um péssimo testemunho. Não é verdade? E desvia. Porque Pedro falou assim: daqueles que abandonaram o reto caminho. Paulo foi mais fino. Paulo disse assim aos irmãos de Gálatas: vocês estão se afastando daquele que chamou vocês. E João disse o quê? João disse assim: não tenho maior alegria do que esta, de saber que os meus filhos andam na verdade de Deus. Ora, se tem filho que anda na verdade de Deus, tem filho que não anda na verdade de Deus, anda na sua própria verdade. Então o que ele quer? Nos desviar, nos tirar da rota, porque ele sabe que o único jeito de Deus transformar a nossa vida, irmão, grave isso no seu coração, não tem outro jeito. O único jeito de Deus transformar a nossa vida é nesse caminho, andando com Ele. Não tem outra maneira. Você pode até tentar, mas não tem. Ele quer nos dar vestes reais. A Bíblia fala de vários tipos de vestes, mais especificamente de 3 vestes. Uma delas são as vestes reais, que o Espírito Santo quer nos dar para nos introduzir na presença do Rei. Essas vestes só podem serem colocadas no caminho. E você lembra o que ele disse para a igreja de Laodiceia? Vamos terminar com esse texto? Deixamos 2 de Pedro, o Senhor não queria que entrássemos 2 de Pedro, deixamos. O que ele disse para a igreja de Laodiceia? Vamos terminar com esse texto? Apocalipse, terminemos com esse texto, irmãos. As vestes reais na Bíblia, Apocalipse capítulo 3, as vestes reais na Bíblia são chamadas de vestes de linho finíssimo, vestes de ouro de Ofir, vestes bordadas e vestes brancas. Você pode conferir lá em Apocalipse 19, quando fala das bodas do Cordeiro, fala de vestes brancas. Agora olha o que ele diz para a igreja de Laodiceia, a igreja em que nós estamos vivendo, a igreja do fim. Vamos ler? Eu quero ler, vou ler o texto, e o Espírito use as Escrituras no nosso coração. Diz assim, 14: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, olha a cegueira. Deus tenha misericórdia da nossa vida, irmão. Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Essa é a igreja do fim. E nem sabes, diz o Senhor, que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Agora olha o que ele diz: aconselho que de mim compres. Aconselho que de mim compres. Tem que pagar o preço. Tem que comprar. Tem que ter escolha, irmão.
se não fizermos uma escolha, nós seremos apóstatas. Tem que pagar o preço. Sim. Cristo pagou o preço da nossa salvação? Sim, estamos salvos eternamente. Mas, amado irmão, se nós queremos salvar a nossa alma, tem preço. E o Senhor disse isso muito claramente. Ele disse, se alguém quer, porque Ele não vai obrigar a gente, temos que querer. Se alguém quer vir após mim. Por que vir após mim? Ele está falando com os discípulos, ele não está falando com o ímpio. É o discípulo que segue a Jesus. Se alguém quer ser vencedor, negue-se a si mesmo, pague o preço, tome a sua cruz e siga-me. Mas você sabe qual é o nosso problema, irmão? Nós não queremos morrer, não é? Não queremos morrer, não queremos pagar o preço. Esaú não queria pagar o preço, vendeu. Jacó queria pagar o preço, pagou e comprou. O Senhor deu para ele. Nós temos que fazer a nossa escolha. Recomendo que de mim compres 3 coisas: ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, porque é pobre; vestiduras brancas para te vestires, porque essas são as vestes reais, para serem introduzidos no reino do nosso Senhor, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Ah, Senhor, pingue nos nossos olhos colírio, para que a gente veja a nossa realidade. Que o Senhor nos ajude, irmão, e que o Senhor nos tire desse estado leviano de vida. Ele diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Ele nos ama. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, da nossa vida. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Aí agora, a recompensa ao vencedor. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que Ele diz para nós nesta noite. Querido Pai,